aí pessoal, tudo bem? Professor Eric Paiva mais uma vez aqui com vocês. Trouxe aí para vocês degustarem umas aulinhas que eu estou gravando lá no Prime, tá? Espero que vocês aproveitem. Deixa aí seu like. Até a próxima aula. Os três porquinhos e a análise SWOT. Pronto. Professor, que diabo é isso aí? O que é que você inventou um negócio desse aí? É o seguinte, tinha uma época que eu estava estudando muito administração. E aí, como o pessoal mais antigo diz, né? Quem estuda muito fica doido. Assim, eu estava estudando tanto que eu fui ler para minha filha a história dos três porquinhos para ela dormir e acabei viajando na análise SWOT. Depois, rapaz, que ideia até boazinha, eu vou pegar para minha aula. Então, vamos lá para que você possa entender essa brincadeira, essa bobeira aqui que eu inventei para facilitar a vida de vocês, para que vocês não errem mais a análise SWOT, matriz SWOT na sua prova. Então, vamos lá. O objetivo dos porquinhos, tá? Vou colocar aqui para vocês, o objetivo seria segurança. Então, os porquinhos querem segurança. Certo, os porquinhos querem segurança. E aí, tem um lobo lá fora. Um lobo, em relação aos porquinhos, é uma oportunidade ou uma ameaça? É uma ameaça, professor. Ele quer comer os porquinhos. Muito bem, ameaça. E eu tenho dois porquinhos que têm uma casa de palha e uma de madeira. Se o lobo soprar as casas de palha e a casa de madeira, as casas caem? Caem, professor. Então, são pontos fracos. A casa de palha e a casa de madeira são pontos fracos. Então, eu tenho ameaça lá fora e tenho pontos fracos. Então, se o lobo chegar aqui e soprar a casinha de tijolos, uma casinha de palha e a casinha de madeira, o que é que acontece? As casas caem. Qual é a estratégia que os porquinhos vão ter que estão dentro das casas? Eles vão fazer carreira, correr os dois para a casa de tijolos. Então, a estratégia de quê? Eles estão correndo para quê? Para poder sobreviver. Estratégia de sobrevivência. Eles vão fazer... Opa, não tem cedilha. Sobrevivência. Eles vão fazer carreira, correr para a casa de tijolos para poder sobreviver. Então, estratégia de sobrevivência. Segunda situação, eu tenho o lobo lá fora novamente. O lobo em relação aos porquinhos, ele é uma ameaça ou uma oportunidade? Ameaça, professor, muito bem. Se ele é uma ameaça, ele pode comer, ele quer comer os porquinhos. E os porquinhos têm uma casa de tijolos. A casa de tijolos em relação ao lobo, se ele soprar, ele consegue derrubar? Não. Casa de tijolos não, professor. Então, pronto. Então, é um ponto forte. Então, a casa de tijolos é um ponto forte, pontos fortes. Então, eu tenho agora uma ameaça e tenho pontos fortes. Os porquinhos estão lá dentro da casa de tijolos. Para os porquinhos poderem escapar do lobo, o que é que eles têm que fazer? Eles têm que ficar aqui dentro, eles têm que se manter aqui dentro, eles têm que ficar mantidos dentro da casa de tijolos. Então, a estratégia é de quê? Manutenção. Estratégia de manutenção. Eles têm que ficar mantidos dentro da casa de tijolos para poder escapar do lobo. Tá vendo aí como dá para aprender direitinho? Então, vamos para a terceira situação agora. Apareceu do nada um caçador de lobos. Apareceu o caçador de lobos e o lobo foi embora. Foi para outra freguesia lá querer outros alimentos em outro lugar. Então, se eu tenho agora um caçador de lobos, ele não caça porcos, só lobos. Isso para mim, em relação à minha segurança dos porquinhos, né? Não é minha. Segurança dos porquinhos, isso aqui é uma oportunidade ou é uma ameaça? Oportunidade, professor. Muito bem. Isso aqui é uma oportunidade. Tem um caçador de lobos lá fora em relação à minha segurança. E os porquinhos 1 e 2, que tinham as casas de tijolos, presta atenção, professor, que tinham uma casa de palha e de madeira, estão sem casas, então eles têm pontos fracos. Então, ele tem a oportunidade lá fora, que é o caçador de lobos, e tem pontos fracos porque eles estão sem casas, porque o lobo soprou e derrubou. Então, o que é que eles têm que fazer? Eles têm que fazer, aqui, crescer uma casa. Como dizem na construção civil, subir uma casa. Então, a estratégia de crescimento. Eles vão fazer crescer 2 casas de tijolos.
crescimento. Estratégia de crescimento. Eles têm pontos fracos e tem a oportunidade lá fora, que é o caçador de lobos. Então está aqui a casinha crescendo. Ó. Crescendo. Estratégia de crescimento. E a última situação, continua o caçador de lobos lá fora. Isso aqui é uma oportunidade em relação à segurança dos porquinhos. É uma oportunidade. E os 3 porquinhos agora têm casas de tijolos. Então, eles têm pontos fortes em relação à segurança deles. Então, se eles têm oportunidade lá fora e têm pontos fortes, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer aqui um muro, construir um muro mais alto, vão colocar cerca elétrica, vão fazer um poço aqui dentro, né, para não ter que pegar água lá fora. Então, eles vão se desenvolver, eles vão fazer uma estratégia de desenvolvimento. Desenvolvimento. Estratégia de desenvolvimento. Eles têm pontos fortes e está com uma oportunidade lá fora. Então, vamos nos desenvolver. A gente vai fazer aqui um muro bem alto para melhorar a nossa segurança. Vamos colocar aqui cerca elétrica. Vamos fazer um poço aqui dentro para poder pegar água aqui mesmo, não ter que ir lá no rio e se arriscar do lobo nos pegar lá fora. Então, estratégia de desenvolvimento. Deu para aprender direitinho ou não deu? Prometido, cumprido. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai para umas questõezinhas aqui para fixar o conteúdo. Primeira questão. Considere que após... Deixa eu pegar aqui um marca-textozinho. Considere que após a realização da análise SWOT, a equipe de planejamento da empresa X tenha verificado que a maior parte dos seus consumidores reside em países que estão em crise econômica. Então, a maior parte dos seus consumidores reside em países que estão em crise econômica. E que, por esse motivo, devem reduzir a compra de produtos fornecidos pela empresa X. No entanto, a referida organização apresenta pontos fortes dominantes. Então, vamos analisar aqui a questão. A maior parte dos seus consumidores reside em países que estão em crise econômica e, por esse motivo, deve reduzir a compra de produtos fornecidos pela empresa X. A empresa ela tem controle sobre a crise econômica de outros países? Não. Está no ambiente externo e eu não tenho controle. Então, é bom para a empresa que esteja em crise econômica e que vão diminuir os preços? Não, professor, é ruim. Então, se é ruim e está no ambiente externo, é uma ameaça. Muito bem. Vou colocar aqui. É uma ameaça. Só que a questão também diz que que a empresa tem pontos fortes dominantes. Então, ameaça mais pontos fortes. Vamos usar os 3 porquinhos? Vamos. Ameaça. Tem um lobo lá fora. Lobo. Eita, que lobo bonito, professor. De desenho só horrível. Então, o lobo lá fora é uma ameaça. E os porquinhos têm pontos fortes. Então, eles estão lá dentro da casa de tijolos. Né? Ameaça, casinha de tijolos. O que é que eles têm que fazer para escapar do lobo? Tem que se manter dentro da casa, professor. Muito bem. Estratégia de quê? Manutenção. Então, vamos ver o que aqui diz o restante da questão. Baseando-se apenas nesse contexto, é correto afirmar que a organização deve adotar a postura estratégica de manutenção. É isso mesmo? É, professor. Então, corretíssima a questão. Fácil. A questão só trouxe uma dificuldadezinha que foi você ter que... Ela não disse, tem uma ameaça. Ela disse uma situação que você teve que perceber que estava no ambiente externo e que você não tinha controle e que prejudicava a empresa, então seria uma ameaça. E no final ela colocou que tem pontos fortes dominantes. Então a dificuldade da questão foi só você identificar a ameaça para poder ver com os pontos fortes, somar com os pontos fortes e achar a estratégia de manutenção. Vamos para a próxima questão. Vou pegar novamente aqui o marca-texto.
Julgue o item seguinte referente a planejamento estratégico e estratégias organizacionais. Entre as estratégias organizacionais mais praticadas, destacam-se a estratégia de sobrevivência. Para quando o ambiente e a empresa estiverem em situação inadequada. Para quando o ambiente e a empresa estiverem em situação inadequada. Ou apresentarem perspectivas caóticas. Vamos ler tudo, depois a gente vai analisar o que diz a questão. Então, vamos lá. Entre as estratégias organizacionais mais praticadas, destacam-se a estratégia de sobrevivência para quando o ambiente e a empresa estiverem em situação inadequada ou apresentarem perspectivas caóticas. A estratégia de manutenção para o caso de a empresa identificar um ambiente com ameaças, mas dispor de uma série de pontos fortes. Estratégia de crescimento para quando a empresa tiver predominantemente pontos fracos, mas o ambiente proporcionar situações favoráveis. E estratégia de desenvolvimento para quando houver predominância de pontos fortes e de oportunidades. Então, a gente vai ter que analisar 4 situações. É bom que faz uma revisão completa. Então, vamos pegar a canetinha e vamos para a primeira situação aqui. Sobrevivência quando o ambiente e a empresa estiverem em situação inadequada ou apresentarem perspectivas caóticas. Então, se o ambiente está inadequado, é o quê? Uma ameaça. Mas, e também a empresa está numa situação inadequada, é o quê? Ponto fraco. Ameaça mais ponto fraco é o lobo lá fora e as casinhas de palha e de madeira. Qual é a estratégia depois que o lobo sopra? Fazer carreira para sobreviver na casa de tijolos. Então, estratégia de sobrevivência. Então, a situação 1 está correta. Ok. Situação 2. Manutenção para o caso da empresa identificar um ambiente com ameaças. Então, são ameaças. Situação 1 aqui. Situação 2. Ameaças. Mais dispor de uma série de pontos fortes. Então, ameaças mais pontos fortes. Lobo lá fora e os porquinhos dentro da casa de tijolos. O que é que a gente tem que fazer? Se manter dentro da casa. Estratégia de manutenção. Também está certa a situação 2. Situação 3. Situação 3. Crescimento. Para quando a empresa tiver predominantemente pontos fracos, então são, e o ambiente proporcionar situações favoráveis. Situações favoráveis no ambiente são oportunidades. Mas a empresa tem pontos fracos. Caçador lá fora e os 2 porquinhos sem casa. O que é que eles têm que fazer? Fazer crescer uma casa. Então, estratégia de crescimento. Muito bem. Também está certa a situação 3. E a situação 4. Estratégia de desenvolvimento para quando houver predominância de pontos fortes e oportunidades. Então, vamos lá. Oportunidades mais pontos fortes. Está lá fora o caçador e todos os 3 porquinhos já têm suas casas de tijolos. Então, o que é que eles vão fazer? Se desenvolver, professor. Muito bem. Estratégia de desenvolvimento. Está correta a questão. Desenvolvimento. Está correta a questão. Uma questão difícil. Uma questão que você acertaria tranquilo e calmo. E uma questão muito boa para que você estude a matéria, né? Revise bem direitinho, utilize os 3 porquinhos e nunca mais esqueça isso daqui, nunca mais você vai errar isso daqui. Pode ter certeza, eu tenho certeza absoluta disso. Então, quando você pegar uma prova lá, tiver análise SWOT, você vai olhar e
vai usar os 3 porquinhos e você vai rir e vai lembrar de mim. Só não vai rir alto, porque senão o examinador lá, né, o fiscal, vai achar que você está rindo dele ou rindo de algum motivo e pode colocar você para fora de sala. Então, contenha a risada, contenha o sorriso, lembre de mim, lembre dos 3 porquinhos, acerte a questão e passe no seu concurso. Vamos ver